Muy buenas noches, Muito boa noite, Reverendo Reverendo Julio César Júlio César Medeiros Medeiros y la congregación e a que congregação pastorea aquí, que pastoreia aqui, la Iglesia Presbiteriana. a Igreja Presbiteriana. Que Dios les bendiga grandemente Que Deus os abençoe grandemente y les llene del conocimiento de todo su programa e os encha do conhecimento de todo o seu programa correspondiente a este día postrero correspondente a este último dia y les use grandemente en su obra e os use grandemente em Em sua este obra tempo neste final. tempo final. y a todos los demás presentes aquí. E a todos os demais presentes Que aqui, Dios les bendiga también que grandemente Deus os abençoe também grandemente y nos llena a todos e nos de sus encha a bendiciones del todos cielo. das suas bênçãos do Em céu esta nesta noite. Quiero leer Quero ler en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 capítulo al 3, 1, versículo 1 ao 3, y capítulo 22, e capítulo verso 22, 16. e capítulo 22, versículo 16. Lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis, O que diz aqui no livro do Apocalipse: la revelación de Jesucristo revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio que Deus lhe deu, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que ha dado testimonio de la palabra de Dios o qual testificou da palavra de Deus, y del testimonio de Jesucristo do testemunho de Jesus y de Cristo, todas las cosas que ha visto. de tudo que viu. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as y palavras guardan las desta cosas en profecia ella escrita, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque el tiempo está cerca. porque o tempo está próximo. Y en Apocalipsis capítulo 22, E em Apocalipse capítulo 22, verso 16, versículo 16 ao 17, dice así: diz assim: Yo Jesús he enviado mi ángel Eu, Jesus, enviei o meu para anjo daros testimonio de estas cosas en las iglesias. para vos testificar estas coisas às igrejas. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Y el espíritu y la esposa dicen ven, O Espírito e a noiva dizem: Vem. y el que oye diga ven, Quem ouve, diga: Vem. y el que tiene sed venga, Quem tem sede, venha. y el que quiera E quem quiser, tome del agua de la vida gratuitamente. tome de graça da água da vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas Que Deus abençoe sua palavra em nossas y almas bendiga nuestras almas con su palabra e abençoe nossas almas com a sua palavra y nos abra las escrituras e nos abra as escrituras y nos permita entenderlas. e nos permita En el entendê-las. nombre eterno del Señor No nome Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para essa ocasião é el Apocalipsis o y Apocalipse el ángel de Jesús. e o anjo de Jesus. El libro del Apocalipsis O livro de Apocalipse es un libro simbólico, é um livro simbólico, pero en ese libro simbólico mas neste livro simbólico están todas las cosas estão todas as que deben coisas suceder. que devem acontecer. Por eso, Por isso, el libro del Apocalipsis o livro de Apocalipse es tan é importante. tão importante. Y a Juan, E a João, el apóstol, o apóstolo, le fue dado este libro del Apocalipsis foi dado este livro de Em esta Apocalipse forma simbólica, nesta forma simbólica por el ángel de Jesucristo, pelo anjo de Jesus Cristo, enviado por Jesucristo. enviado por Jesus Cristo. Este ángel de Jesucristo, Esse anjo de Jesus como Cristo, podemos ver, como podemos ver, comienza con el capítulo 1 começa com o capítulo y 1 termina por el capítulo e 22. termina pelo capítulo 22, Porque esse é o ángel, porque esse é o anjo que traz a João apóstolo toda a revelação do Apocalipse. toda a revelação do Apocalipse. E a pergunta é: E a pergunta é: ¿y quién es ese ángel? e quem é esse anjo?
¿Por qué es tan importante Por que é tão importante que Juan en dos ocasiones que João, em duas ocasiões, quiso adorarlo? quis adorá-lo? Veamos. Vejamos. Apocalipsis capítulo 19, Apocalipse capítulo versos 9 19, al 10. versículos 9 ao 10. Dice así. Diz assim: Y el ángel me dijo, E disse-me o anjo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Y me dijo, E disse-me estas ainda: palabras son verdaderas de Dios. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle, E então me lancei aos seus pés para adorá-lo. y él me dijo, Mas ele me disse: mira, no lo hagas. Olha, não faças isso. Yo soy consiervo tuyo Sou conservo teu y de tus hermanos que retienen el testimonio de e Jesús. de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Dios, Adora a Deus, porque el testimonio de Jesús pois o testemunho de Esse é o Jesus espírito é da o profecia. espírito da profecia. al no recibir la adoración de Juan el apóstol, Ao não receber a adoração de João apóstolo, muestra que no es el Señor Jesucristo. mostra que não é o Senhor Jesus Cristo. En Apocalipsis 22, Em Apocalipse 22, Juan nuevamente quiere adorar al ángel. João novamente quer adorar ao anjo. Vean ustedes Vejam vocês lo que dice o que diz Apocalipsis 22, Apocalipse 22, versos 6 al 9. versículo 6 ao 9. Y me dijo, E disse-me o estas anjo: palabras son fieles y verdaderas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Este ángel viene Este anjo con vem palabras fieles y com verdaderas palavras de Dios. fiéis e verdadeiras de Deus. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas. o Deus dos espíritos dos profetas, ¿De dónde vienen los espíritus de los profetas? de onde vêm os espíritos dos profetas? De Dios. De Deus. El Dios de los espíritus de los profetas O Deus dos espíritos dos ha profetas enviado su ángel enviou o seu para anjo mostrar a sus siervos para mostrar aos seus las servos cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. ¿Para qué es enviado el ángel de Jesucristo? Para que é enviado o anjo Para de Jesus mostrar a Cristo? seus servos Para mostrar aos as seus coisas servos que as devem coisas suceder pronto. que em breve devem acontecer. Dice Diz en Apocalipsis 22, verso 16, em Apocalipse 22, versículo 16: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu para anjo daros testimonio para vos testificar estas coisas essas coisas en las iglesias. nas igrejas. ¿De qué cosas? De que coisas? De estas cosas que deben suceder pronto. Dessas coisas que em breve devem acontecer. Él es enviado Ele para dar é testemunho enviado destas para coisas dar testemunho dessas a coisas todas las iglesias. a todas as Es igrejas. un mensajero É um para mensageiro todas las iglesias. para todas as igrejas. Es un mensajero É um mensageiro que não terá barreiras, mas que estará disponible que estará disponível para dar a conhecer a verdade de Deus a todas as igrejas e amará a todas as de pessoas todas las iglesias. de todas as igrejas. Sigue diciendo, Continua dizendo: he aquí yo vengo pronto. Eis que cedo venho. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. ¿Quién le mostró todas estas cosas que Juan escribió en este libro del Apocalipsis? Quem mostrou todas essas coisas que João escreveu neste livro do Apocalipse? El ángel del Señor Jesucristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo. Y Juan se postró a sus pies para adorarlo E João se postrou aos seus pés para adorá-lo en esta segunda ocasión. nesta segunda Pero él ocasião. me dijo, Mas ele me disse: mira, no lo hagas, Olha, não faças isso. porque yo soy consiervo tuyo, Sou conservo teu de tus hermanos los profetas, e de teus irmãos os y de los que profetas guardan las palabras de este e libro. dos que guardam as palavras deste livro.
adora a Dios. Adora a Deus. Este ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus viene Cristo dando a conocer vem revelando las cosas que han de as suceder. coisas que hão de Ou seja, que acontecer. viene Ou seja, que vem profetizando profetizando las cosas que han de as suceder. coisas que hão de Esa acontecer. es la labor Esse é o trabalho que siempre han tenido los profetas de Dios. que os profetas de Deus sempre Dar a tiveram. conocer Dar a conhecer, las cosas que revelar han de suceder. as coisas que hão de E este acontecer. ángel del E Senhor este Jesucristo anjo do Senhor Jesus viene Cristo dando a conocer vem revelando las cosas que han de as coisas suceder, que hão de acontecer, porque este ángel porque este anjo es un profeta é de um Dios. profeta de Deus. Es el ángel del Señor É o Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo que viene que vem dando a conocer revelando estos misterios divinos. estes mistérios divinos. Y para este tiempo E final, para este tempo final, ese ángel que le reveló a Juan el esse apóstol, anjo que revelou a João Apóstolo estas cosas, estas coisas, nesta forma simbólica do Apocalipse, estará sobre la tierra, estará sobre a terra, en medio de la iglesia de Jesucristo, no meio da igreja de Jesus Cristo, dando a conocer revelando todas estas cosas todas essas que devem coisas suceder que pronto. em breve devem acontecer. Encontramos en Apocalipsis capítulo 1, Em Apocalipse capítulo 1, verso 10 al 11, versículo 10 ao 11, que Juan fue transportado. que João foi transportado Ao dia do Senhor. ao dia do Senhor. Dice así: Diz assim: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía: que dizia: yo soy el Alfa y Eu Omega, sou o Alfa e o Ômega, el primero y el o último. primeiro e o último. ¿Quién es el Alfa y Omega? Quem é o Alfa e o Quem é Ômega? o primeiro e o Quem é o último? primeiro e o último? Nuestro amado O Señor nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Es Cristo. la voz de Jesucristo É a voz de Jesus Cristo en el día postrero, no último dia, hablando en falando medio de la raza humana. no meio da raça humana. El día postrero O último dia es el día del Señor. é o dia do Senhor. Es el séptimo É o milenio, sétimo milênio, porque un día delante del porque um Señor dia diante do Senhor como 1000 años, é como 1000 anos e 1000 anos e 1000 anos como un día. como um dia. ¿Y qué son los días E postreros? o que são os últimos dias? Son los milenios postreros. São os últimos Por milênios. eso San Pablo, Por isso, São Paulo e São Pedro, e São Pedro, hablando de los días de falando Jesucristo, dos dias de Jesus Cristo da venida do Espírito e da Santo vinda do naqueles Espírito dias, Santo naqueles el dias, dia de Pentecostés, no dia de Pentecoste, disseram aquellos días que aqueles eram dias os dias postreros. eram os últimos dias. ¿Y cómo puede ser E como pode ser fueran los días postreros? que eram os últimos E dias e transcorrido transcorreram 2000 2000 anos aproximadamente? Vean ustedes. Vejam vocês, San Pablo São Paulo, dice en Diz Hebreos capítulo 1, aos Hebreus capítulo 1, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. por quem fez o universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de Jesucristo, Quando São Paulo diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo, en los postreros días, nos últimos dias, y ya han transcurrido e já transcorreram 2000 años aproximadamente. 2000 anos aproximadamente. En el libro de los Hechos, No livro de Atos, capítulo 2, capítulo 2, verso 14 en adelante, versículo 14 em diante, encontramos también a Pedro encontramos também Pedro hablando de los días postreros, falando dos últimos dias y dice así, e diz assim, capítulo 2, verso 14 en adelante, capítulo 2, versículo 14 em cuando las diante, personas pensaban quando as pessoas aquellas 120 personas pensavam que aquelas 120 que pessoas estaban en el aposento que alto, estavam no aposento alto, llenos del Espíritu de Dios, cheios do Espírito de Deus, pensavam que estavam pois borrachos. pensavam que estavam bêbados. entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, alzó la voz y les habló diciendo, levantou a voz e disse-lhes: varones judíos Homens judeus, y todos los que habitáis en Jerusalén, e todos os que habitais em Jerusalém, esto os sea notorio seja-vos y isto oíd mis notório, palabras. escutai as minhas palavras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, Estes homens não estão embriagados como vós pensais, puesto que es la hora tercera del día, sendo a terceira hora do dia, o sea, de 8 ou a 9 de seja, la mañana. de 8 a 9 da manhã. La primera hora A primeira hora é es de 6 a 7 de la de 6 mañana. a 7 da manhã,
La segunda hora es de A 7 segunda a hora. 8 de la mañana. A segunda hora é de 7 a 8 da manhã. Y la tercera hora es de 8 a E a 9 de la mañana. terceira hora é de 8 a 9 da manhã. Esas son las 3 horas Essas são as 3 horas que compõem a quarta vigília. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que ellos estaban en la mañana que eles estavam na manhã llenos del Espíritu de Dios. cheios do Espírito de Deus. Fue en la mañana que vino el Espíritu de Dios. Foi na manhã que veio o Espírito de Deus sobre 120 pessoas. También la resurrección de Cristo. Como também a ressurreição de Cristo foi pela manhã. Como também, quando Cristo apareceu aos seus discípulos, caminhando sobre o mar, e eles o viram. Era a quarta vigília. Diz Pedro, mas isto es lo dicho por el profeta Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Y en los postreros días, dice Nos Dios, últimos dias, diz Deus, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vuestros jóvenes verán visiones. Os vossos jovens terão visões. Y vuestros ancianos soñarán E sueños. os vossos velhos sonharão sonhos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días E também do meu espírito derramaré derramarei sobre os y meus profetizarán. servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para cuando Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne, Para quando Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne? para los postreros días. Para os últimos dias. Y desde el día de Pentecostés E desde o dia de Pentecoste ha estado derramando de su espíritu tem derramado do seu espírito sobre toda carne, sobre toda a que se ha carne arrepentido de sus pecados, que se arrependeu de seus ha pecados, creído en Cristo como su creu em Salvador, Cristo como seu Salvador lavado sus pecados e en la lavou sangre seus de Cristo. pecados no sangue de E ha Cristo recebido seu e Espírito recebeu Santo. seu Espírito Santo conseguinte, e, consequentemente, ha nacido de nuevo. nasceu de novo, nascido en el nasceu reino no de reino Deus. de Deus, Ha nacido dentro del nasceu cuerpo místico de dentro do Cristo. corpo místico de Cristo e essa pessoa tem um corpo teofânico da sexta dimensão, recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E se essa pessoa morrer, morre somente no seu corpo físico, mas a pessoa continua vivendo. Essa pessoa tem vida eterna, mesmo que o seu corpo físico morra. Essa pessoa continua vivendo nesse corpo teofânico da sexta dimensão, continua vivendo no paraíso, que é um lugar que tem árvores, tem flores, tem passarinhos, tem animais, mas não tem os problemas que nós temos aqui. Por isso é um lugar de repouso. Agora, lá, nem trabalham, nem dormem, nem comem, mas aqui é melhor estar, porque aqui estamos trabalhando na obra de Deus e escutando a sua palavra e obtendo a cada dia mais conhecimento do programa divino. Mas se os nossos dias aqui terminarem, temos um lugar onde estão nos esperando. Se chama o paraíso. É a sexta dimensão. Há 7 dimensões. E essa é a sexta dimensão. A sétima dimensão é a dimensão de Deus. A quinta dimensão é o inferno. A quarta dimensão são as ondas, onde trabalha o rádio e a televisão. E nós estamos vivendo nessas 3 dimensões: luz, tempo e matéria. Mas estamos vivendo aqui, neste corpo mortal, temporariamente, porque Deus nos enviou a viver neste tempo. Quantos de vocês disseram a Deus: eu quero viver no último dia? Nenhum de vocês. Mas estamos vivendo neste tempo, que é o último dia, que é o dia do Senhor, que é o 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se
não acrescentarmos, faltam muito pouquinhos anos para terminar o sexto milênio e começar o sétimo milênio. Não há nenhum problema. Mas vejam vocês, estamos vivendo no tempo final. E isto é porque Deus nos enviou conforme ao seu propósito para viver neste tempo final. É algo que já foi ordenado, predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E vocês sabem uma coisa? Que Cristo morreu, foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E ainda que isso pareça um disparate, não é nenhum disparate. Vejam vocês. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21, nos diz assim. Vamos ver. Para não ler muito, vamos ler do versículo 19 em diante, onde nos mostra como nós fomos redimidos. Fomos redimidos, resgatados pelo sangue de Cristo. Mas com o precioso sangue de Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi destinado para ser sacrificado desde antes da fundação do mundo. No programa de Deus, todas as coisas vêm desde antes da fundação do mundo, já destinados por Deus, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós e por amor a mim também. E agora, como podemos entender que tudo isto já estava ordenado por Deus? Na mente de Deus. Na mente de Deus já estava o programa que Deus realizaria. Já estava na mente de Deus a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, como também a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá. E o que Deus faz é materializando nesta terra todo o seu programa que está na sua mente. Manifestado o programa da primeira vinda de Cristo como um cordeiro para ser sacrificado na cruz do Calvário. Manifestado, ou seja, materializado esse pensamento divino nos últimos tempos. Porque aqueles dias eram os últimos tempos, eram os últimos dias. E como podem ser os últimos dias? E já transcorreram 2000 anos? São Pedro nos explica este mistério em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando diz: Mas, ó amados, não ignoreis isto. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E 1000 anos como um dia. Não ignoreis isto. Não ignoreis isto. Nos diz São Pedro. Se uma pessoa ignora este mistério de que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, está ignorando e não pode compreender o mistério do que são os últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os últimos milênios. E agora podemos compreender que verdadeiramente
O Senhor Jesus Cristo esteve na terra e teve o seu ministério e morreu na cruz do Calvário nos últimos dias. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Aí temos os últimos dias diante de Deus, que são os três últimos milênios para os seres humanos. Agora vejam vocês, como não há nenhuma contradição na Escritura. E agora, diante de Deus, vejam vocês, os últimos dias são os três últimos milênios. Quando Cristo teve o seu ministério, já estavam vivendo no quinto milênio. Porque o quinto milênio começou quando Jesus tinha de 3 a 7 anos de idade. E, consequentemente, começaram os últimos dias. O ministério de Jesus e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo foram nos últimos dias. E ainda estamos nos últimos dias e Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, porque é uma promessa para os últimos dias. E vocês sabem de uma coisa? Que de todos os últimos dias, ou seja, dos três últimos dias, Cristo disse algo muito importante para um destes dias. Vamos ver o que foi. Em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, Jesus disse, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando Cristo disse que ressuscitará aos que o Pai lhe deu, no último dia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E se continuarmos lendo essa passagem do capítulo 6 de São João, encontraremos duas ocasiões mais que Jesus Cristo fala da ressurreição para o último dia, dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é para os crentes em Cristo que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo, recebendo a Cristo como seu Salvador e recebendo o Espírito de Cristo. Essas são as pessoas que, se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados em um corpo eterno. Quando? No último dia. Ou seja, no sétimo milênio. E nós, os que vivemos, quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados, então seremos transformados e receberemos assim o corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, isto é, para o tempo da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, falando à sua igreja no último dia. Como João o viu e como João escutou em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11. A voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, a qual disse, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. E está falando no último dia, no dia do Senhor. Nos diz o apóstolo São João. João foi transportado do primeiro século, do quinto milênio, a este tempo final. Ele foi transportado ao sétimo milênio. Ele foi transportado em espírito. Em espírito, uma pessoa pode viajar a outra cidade, pode viajar a outro planeta, pode viajar ao passado, ou pode viajar ao futuro.
Por isso é que quando dormimos e sonhamos, viajamos para o passado. E nos encontramos algumas vezes quando éramos jovenzinhos ou quando éramos crianças. E então podemos ver coisas que aconteceram e nos encontramos nessa idade, vivendo este momento, mas em sonhos. E também podemos viajar para o futuro. Quanto mais os profetas de Deus, que têm as duas consciências juntas, e ao ter as duas consciências juntas, podem viver em ambas dimensões. E podem ver o passado, podem ver o futuro e estar acordados, espertos e bem conscientes, tanto vendo o passado ou vendo o futuro e também vendo o presente. Por isso é que Deus, quando envia uma mensagem e envia um mensageiro, é um profeta, é um homem com as duas consciências juntas que vem dando testemunho das coisas que hão de acontecer. Os profetas são os que dão testemunho das coisas que hão de acontecer. Estão profetizando. Isso é profetizar. E agora, vejam vocês, este anjo de Jesus Cristo vem profetizando as coisas que hão de acontecer. Agora, João estava em espírito e este anjo, vejam vocês, lhe está mostrando no livro de Apocalipse todas essas coisas que hão de acontecer e as mostra com símbolos. Aqui temos os símbolos de todas as coisas que hão de acontecer. Se pudermos encontrar esse anjo que revelou a João o livro do Apocalipse, seguramente poderá nos explicar o significado desses símbolos apocalípticos. E para o último dia, ele estará na terra, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Jesus disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. Porque Jesus Cristo esteve na sua igreja de etapa em etapa, realizando um trabalho, o trabalho da construção do seu templo espiritual, que é a sua igreja, e tem chamado e juntado os seus escolhidos de era em era, por meio dos seus mensageiros, que ele enviou nas diferentes eras. E para este tempo final, ele estará na sua igreja, neste último dia, na etapa mais gloriosa da sua igreja, que é a era da pedra angular. É a era da cabeça de ouro do reino de Deus, enquanto para o reino dos gentios é a era dos pés de ferro e de barro. O reino dos gentios começou com a cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor e seu império. E para este tempo final se encontraria nos pés de ferro e de barro, onde a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, que vem com um nome novo que ninguém entende, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 17, e conforme a Daniel capítulo 2, versículo 35 ao 45. Encontramos que com a vinda dessa pedra, que é a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus será estabelecido nessa terra e o reino do anticristo será tirado. Por isso é que em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos fala do reino de Deus. Nos ensina que os reinos deste mundo virão a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre.
Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês como para o último dia os reinos deste mundo van a pasar a ser passarão a de ser nuestro Señor do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Pero el anticristo Mas o anticristo no va a querer que eso suceda. não vai querer que isso aconteça Y va a combatir e vai combater a vinda dessa pedra não cortada por mãos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Onde está isso na Bíblia? Vamos a ver. Vamos ver. Apocalipsis, Apocalipse capítulo 17, versos 11 versículo en adelante, 11 em diante, donde dice, onde diz: la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. A besta que era e já não é o oitavo rei, pertence ao 7 e vai à sua destruição. Y los 10 gobiernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estos tienen un mismo propósito. Estes têm o mesmo intento. Vean ustedes. Vejam vocês. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. E entregarão seu poder e autoridade à besta. Pelearán contra el cordero. Guerrearão contra o cordeiro. Y el cordero los vencerá. E o cordeiro os vencerá. Porque él es Porque é Señor de señores, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Y los que están con él Vencerão son também llamados os que estão y com elegidos ele, chamados y eleitos fieles. e fiéis. Ahí tenemos Aí temos un enfrentamiento enfrentamento que va a haber que haverá en donde el anticristo, onde o anticristo, la bestia, a besta, con su imperio, com o seu império, com esses 10 10 reis que lhe darão a sua autoridade, ou ou seja, la parte religiosa, a parte y la parte religiosa e a política parte política del do imperio, império reino de la bestia, ou reino da se besta levantará en contra se levantará de Cristo. contra Cristo En su venida, na sua vinda, como la piedra no como cortada a de pedra manos, não cortada por mãos, y como el rey de e reyes, como Rei dos y reis Señor e dos Senhor señores. dos senhores. Pero no se dará cuenta Mas não perceberá que Cristo que Cristo es rey de reyes, é Rei dos reis y Señor dos e señores, Senhor dos senhores e é o leão de la tribu de da Judá. tribo de Judá. Va a querer hacer Vai querer fazer como sucedió como aconteceu en edades pasadas, em eras passadas, en donde los miembros de la onde iglesia de Jesucristo os membros da Igreja de Jesus Cristo foram perseguidos y fueron e foram martirizados por milhões de cristãos. O sea, millones de Ou cristianos seja, milhões de cristãos foram martirizados. Y ahora en este tiempo, E agora, neste tempo, el diablo, el enemigo de o Dios, diabo, o inimigo de Deus, tratará de hacer lo mismo, tentará fazer o mesmo, pero los escogidos de Dios, mas os escolhidos de Deus, en la venida na vinda de Cristo, de Cristo, como el león de la tribu como de o Judá, leão da tribo de Judá, lo reconocerán o reconhecerão y estarán con él. e estarão com ele. Recibirán esa piedra no cortada de Receberão manos essa pedra não en su cortada por venida, mãos na sua porque el vinda, Hijo del Hombre porque o Filho do vendrá Homem con sus ángeles, virá com seus entonces anjos e então a pagará, cada uno recompensará a cada conforme um a sus obras. segundo as suas obras. Y cuando venga esa apretura, E quando vier esse aperto, aí aí los muertos en Cristo os mortos em van a Cristo vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. y nosotros los que vivimos, E nós, os que vamos a ser vivemos, transformados. seremos transformados. E o poder de Deus, em toda a sua plenitude, será manifestado neste planeta Terra. E através del ángel E através de do Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, la humanidad a completa humanidade completa verá o poder de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestado neste planeta Terra. Pero ya Mas será demasiado já tarde será muito tarde para a humanidade, porque já estará cerrada porque a a porta já estará fechada, porque já se habrá porque já completado terá se completado o número dos escolhidos de Deus, já se habrá completado já terá se completado o número dos predestinados por Deus, porque Deus predestinou, ha elegido, escolheu e elegeu desde antes da fundação do mundo los que vendrían a formar parte aqueles que viriam formar parte, de su fazer cuerpo parte místico do de seu creyentes. corpo místico de crentes. Ele já tiene todo ordenado. já tem tudo ordenado. Por eso es E por isso é que esas almas que essas almas
dos escolhidos, desde antes da fundação do mundo, são enviadas a este planeta Terra, nestes corpos mortais, para fazer contato com o programa divino e receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim nascer de novo e nascer no reino de Deus e assim serem selados com o selo do Deus vivo para o dia da redenção, para o dia da redenção do nosso corpo, para o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Disto fala o apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 8, quando disse que a criação completa está clamando, está desesperada, e está clamando por algo muito importante do programa divino. Vamos ver o que é. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 em diante. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus em e com corpos eternos, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação gime a una e aún está de parto. E aún está com dolores de parto hasta agora. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. E não só ela, sino que também nós mesmos, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a adoção? A redenção do nosso corpo. Quando nossos corpos forem transformados e tivermos o corpo eterno, e para os mortos em Cristo, quando eles ressuscitarem no corpo eterno, fomos selados com o Espírito Santo para esse propósito, para receber a adoção de filhos e filhas de Deus em corpos eternos e tendo um Espírito teofânico eterno também. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, o grão de trigo que foi semeado em terra, que foi Jesus Cristo, o qual disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. E Jesus Cristo, o Filho do Homem, se não caísse em terra e morresse, o que aconteceria? Ficaria sozinho. Atualmente, neste planeta Terra, somente estaria vivendo um homem sozinho. E isso sim que é algo triste. Mas ele disse: mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, muito fruto produz. Agora vejam vocês, para o tempo de Jesus, o juízo divino seria derramado sobre a terra. E Jesus Cristo não podia morrer. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Porquanto não tinha pecado, não podia morrer. E o que ele fez? Tomou nossos pecados. E porquanto a recompensa do pecado é morte, aí se tornou mortal. E morreu pelos nossos pecados. O juízo divino caiu sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso teve que ir ao inferno também. E pregou as almas do inferno, as que foram desobedientes nos dias de Noé. Agora podemos ver o que Cristo fez por cada um de vocês e por mim também.
E esse sacrifício de Cristo se torna em efetivo cada pessoa quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador e o recebe como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. De outra maneira, a pessoa perde todos os direitos à vida eterna. Perde todos os direitos que Cristo comprou na cruz do Calvário. Vejam a importância de receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo. Se a pessoa não o fizer, então pagará pelos seus próprios pecados, tendo a oportunidade de receber os benefícios de Cristo, o qual tomou todos os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados. É como uma pessoa que tiver uma dívida de $1 milhão. Gostaria de conseguir uma pessoa para pagar essa dívida. E o ser humano e cada pessoa tem uma dívida maior do que $1 milhão. É uma dívida, a dívida que causou o pecado. E agora conseguimos o homem, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, se um homem paga a outra pessoa a dívida de $1 milhão, quanto ficou devendo a pessoa? E quanto podem cobrar da pessoa? Não podem cobrar nada, porque a dívida já ficou paga. E agora, Cristo pagou nossa dívida. E agora, somos livres. Não temos que pagar pelos nossos pecados, porque Cristo pagou por eles. E agora, vejam vocês, Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos viver eternamente. E em seguida ressuscitou e disse: Vou, pois, preparar lugar para vós. Se não fosse assim, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, muitos corpos, diferentes corpos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito antes: Vou, pois, preparar lugar para vós. E se me for e lhes preparar lugar, virei outra vez. Aí temos a segunda vinda de Cristo. E ao que vem, vamos ver o que ele diz. E tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Diz a mim mesmo. Porque os redimidos por Cristo são o seu corpo místico de crentes. Somos parte da sua carne, dos seus ossos e do seu sangue. Temos o sangue de Cristo aplicado em nosso coração. E agora, vejam vocês, por quem vem Jesus Cristo na sua segunda vinda? Pela sua igreja, pelos redimidos com o sangue de Cristo, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E por isso estamos manifestados aqui na terra em carne humana, porque na mente de Deus estamos desde antes da fundação do mundo. Para estar neste tempo presentes e para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e ser preparados para ser transformados e raptados neste tempo final. E se o nosso corpo físico morrer, pois também não há problema, porque vamos ao paraíso no corpo teofânico viver, até que aconteça a ressurreição. E quando acontecer a ressurreição, voltamos com o corpo teofânico e entramos ao corpo eterno, que Cristo criará para nós. E viveremos nesse corpo eterno por toda a eternidade, porque é um corpo imortal, incorruptível, o qual não fica doente, não fica velho, sempre estará representando de 18 a 21 anos de idade. E nesse corpo é que viveremos cada um de nós. Graças a Deus, que nos deu primeiro o corpo mortal.
Y luego nos e dará em seguida nos dará o corpo imortal. Primeiro é o mortal e depois o imortal. Primeiro, disse São Paulo, é o corpo animal e depois o celestial. E agora podemos ver a promessa tão grande que há para cada um de nós. E agora, sabem vocês o que Jesus Cristo esteve fazendo? Jesus Cristo que esteve fazendo é realizando uma nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz que Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova criação que começou com Cristo e continuou com cada escolhido, escrito no livro da vida do Cordeiro que veio à terra e creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. Quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Nessa pessoa começou essa nova criação a se realizar nele. E Deus lhe deu um corpo teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico da sexta dimensão. E no último dia vai nos criar o novo corpo, o corpo eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Porque Cristo está criando uma nova criação. E agora, os que são do segundo Adão, que é Cristo, serão a imagem e semelhança do segundo Adão. Primeiro recebemos a imagem, que é o corpo teofânico, e depois, em seguida, receberemos a semelhança física, que é o corpo eterno. Agora podemos ver como Jesus Cristo está realizando uma nova criação de seres humanos, porque a primeira criação que começou com Adão caiu, e agora Cristo está realizando uma nova criação. Por isso a Escritura diz que somos uma nova criação. E agora, vejam o que São Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, falando desta nova criação. Ele diz, capítulo 6, versículo 15, de Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão vale nada, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Essa nova criação que Cristo está realizando, vejam vocês, começou com Ele. Ou seja, Cristo, nosso Salvador, a Escritura diz que é o princípio da criação de Deus. Cristo, vejam vocês, recebeu seu corpo físico por criação de Deus. E nós receberemos o corpo físico eterno e glorificado, não por papai e mamãe, mas por criação de Deus. E Jesus, seu corpo teofânico da sexta dimensão, veio por criação de Deus. E o nosso corpo teofânico é por criação de Deus. E se opera essa obra de criação quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. Aí recebe esse novo corpo teofânico da sexta dimensão, o qual o guia a toda justiça e a toda verdade. Toda pessoa deve se deixar guiar por essa teofania que Deus lhe deu da sexta dimensão, e deve deixar que o guie para que reflita as coisas do paraíso, as coisas do céu, e viva uma vida celestial, uma vida conforme à vontade de Deus.
Agora podemos ver o programa divino pelo qual nós estamos vivendo aqui na Terra. Fomos eleitos por Deus e predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, porque aos que antes conheceu também os predestinou. E para o que nos predestinou? São Paulo disse em sua carta aos Romanos, onde estávamos lendo, diz: E sabemos que aos que amam a Deus, amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Para o que fomos predestinados? Para ser conforme a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é o nosso irmão mais velho? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio dessa nova criação. Ele é o segundo Adão. E nós somos filhos do segundo Adão, por meio do novo nascimento. E a casa ou família do segundo Adão, sabem como se chama? A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Ele vem pela sua Igreja neste tempo final. Para assim cumprir as suas promessas à sua igreja. Agora, Ele esteve construindo essa igreja, a qual está tipificada no templo que Salomão fez e no tabernáculo que Moisés construiu. Esses tabernáculos ou templos representam o templo que está no céu, e o templo espiritual de Jesus Cristo, que é a sua igreja, é a representação do templo que está no céu. Já não temos o templo de Moisés, nem temos o templo de Salomão, mas sim temos o templo de um maior do que Salomão. Cristo disse: eis aqui um maior do que Salomão. Agora, Salomão construiu aquele templo e aí foi manifestada a sabedoria de Deus que estava em Salomão. Aí foi onde mais, ou onde plenamente foi manifestada essa sabedoria. Que homem na terra pode construir um templo, o qual represente em todas as suas partes o templo que está no céu? Tem que ser realmente um homem sábio, e não por sabedoria humana, mas por sabedoria do céu, com a qual Deus construiu o seu templo no céu. E agora vejam vocês, porque Salomão foi o homem mais sábio que houve no meio do povo hebreu dos reis de Israel. E agora, vejam vocês, Moisés também construiu um templo conforme ao modelo que lhe foi mostrado no Monte Sinai. E esse templo, pois, representa o templo que está no céu. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Jesus Cristo, representa o templo que está no céu. Já os demais templos, que eram tipo e figura do templo que está no céu e tipo e figura do templo de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, já não estão. Mas está o templo de Jesus Cristo quase terminado. Porque Jesus Cristo, com os seres humanos, está construindo esse templo. Começou na terra de Israel, passou pela Ásia Menor, passou pela Europa, passou pela América do Norte, construindo a parte do lugar santo do seu templo espiritual. Mas agora corresponde à parte do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E agora, onde vai construir esse lugar santíssimo do seu templo espiritual? Com seres humanos? Porque tem que ser com seres humanos, com pedras vivas, que são os filhos e filhas de Deus, os predestinados de Deus, os eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, os quais são os atributos de Deus, os pensamentos de Deus. Deus pensou em cada um de vocês e em mim também. Antes de pensar
no planeta maior que existe no universo. Pensou primeiro nos seus filhos. Estes são os pensamentos, os primeiros pensamentos de Deus. Por isso, são os primogênitos de Deus, como diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 21, versículo 22 em diante diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Onde estão escritos os nomes dos primogênitos de Deus? No céu, no livro da vida do Cordeiro, escritos aí, desde antes da fundação do mundo. E agora, na mente de Deus, estávamos desde antes da fundação do mundo. Somos atributos de Deus, somos parte de Deus. E agora, esses atributos de Deus têm que ser manifestados em carne humana. Porquanto o pecado entrou no jardim do Éden, aparecemos nesses corpos mortais e corruptíveis para fazer contato com a vida eterna, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo e seu programa de redenção, seu programa para ser restaurados à vida eterna da qual Adão e Eva caíram no jardim do Éden. E agora, para essa restauração à vida eterna, é que nós estamos aqui na terra, nestes corpos mortais, para ser restaurados à vida eterna, com um corpo eterno e com o espírito teofânico eterno também. Porque isso foi o que Deus, desde antes da fundação do mundo, pensou para você e para mim. Os filhos de Deus é o maior que Deus tem. Os filhos de Deus são os atributos de Deus desde antes da fundação do mundo. Estiveram com Deus eternamente e agora fomos manifestados na terra. E por isso recebemos a Cristo como nosso Salvador. Por isso se prega o Evangelho, para que chegue a todas essas pessoas, a todas essas almas que estavam em Deus desde antes da fundação do mundo, que estavam na mente de Deus como atributos de Deus, para que assim façam contato com a vida eterna e sejam restaurados à vida eterna e recebam a imortalidade em um corpo imortal, incorruptível, eterno, e possam viver nesse corpo eterno com um espírito teofânico eterno também. Agora, o mais importante da pessoa não é o corpo físico, é a alma da pessoa. Isso é o que, na realidade, a pessoa é. Essa alma dos filhos de Deus é a semente de Deus que Ele semeou neste planeta Terra. E semeou essa alma nestes corpos mortais. Mas com a pregação do Evangelho é vivificada a nossa alma, desperta ao programa divino e entra no programa divino e recebe vida eterna. Porque quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, ou seja, recebe vida eterna ao receber a palavra de Deus. Essa alma vem da eternidade. É uma alma eterna com Deus. É parte de Deus. E por isso tem que ser redimida. E por isso Cristo veio para redimir essas almas de Deus.
Agora ele disse também: toda planta que meu Pai Celestial não semeou será cortada e lançada ao fogo. Assim como temos que reconhecer que há filhos e filhas de Deus representados no trigo, temos que reconhecer que há também joio, que são os filhos do mal. Ou seja, que temos que reconhecer o que diz a Bíblia. E Jesus Cristo foi quem falou dessas coisas, dizendo que há filhos de Deus e há filhos do maligno, do diabo. Agora, o importante é que somos filhos de Deus. Não vamos discutir quanto aos filhos do diabo. Como se identifica um filho de Deus? Jesus Cristo disse como. Toda pessoa pode saber se é um filho de Deus ou não é um filho de Deus. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Jesus Cristo disse: quem é de Deus, a palavra de Deus ouve. E onde estão esses filhos de Deus que escutariam a palavra de Deus? Pois aqui estamos escutando a palavra de Deus e tendo recebido a Cristo como nosso Salvador e tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo e recebendo assim o novo nascimento, para no último dia os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós os que vivemos sermos transformados e então estar com o corpo eterno. E assim é como receberemos a imortalidade física, porque a imortalidade da alma já temos, e a imortalidade do Espírito também a temos, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. Mas o que nos falta é a imortalidade do corpo, a qual Ele nos dará no último dia. Ele disse para os crentes nele: e eu o ressuscitarei no último dia. Para o último dia estará soando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Jesus Cristo, do Alfa e do Ômega, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Ele disse em Apocalipse capítulo 4: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, as coisas que Cristo disse que nos revelaria. As está revelando o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no anjo do Senhor Jesus Cristo vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia, falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estar escutando o anjo de Jesus Cristo no último dia é estar escutando ao Alfa e o Ômega manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, nos falando com essa grande voz de trombeta. Vejam vocês, o simples que é a grande voz de trombeta, é a voz de Cristo. Através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque em seu anjo mensageiro nesse último dia estará Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos na era da pedra angular, na era de ouro da igreja de Jesus Cristo, no corpo místico de Cristo, para completar o número dos escolhidos de Deus, o número dos eleitos de Deus, e assim completar a igreja de Jesus Cristo. E então se cumprirá o que disse São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25 em diante, onde nos diz:
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Quanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E que significa esto? E o que isso significa? Hasta que haya entrado? Até que haja entrado até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tenha feito intercessão no céu por essa pessoa. Lá no trono de intercessão onde ele se encontra, lá no assento de misericórdia do templo que está no céu, porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi, mas de Melquisedeque, do sacerdote do céu. E agora, ele é o sumo sacerdote do céu, por isso tem feito intercessão por estes 2000 anos que transcorreram e ainda está ali. Portanto, a porta da misericórdia ainda está aberta. Há misericórdia para todo filho e filha de Deus, para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida. E Deus ainda está chamando e juntando todos os seus escolhidos, todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele disse que ele chamaria suas ovelhas pelos seus nomes, porque ele tem seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E ele disse que ninguém as arrebata da sua mão. Estão seguras. Por isso, ele vem manifestado em cada era, em cada tempo, chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E agora, vimos a obra de Cristo desde os tempos passados, ou seja, desde o tempo em que apareceu na terra de Israel, e em seguida, vimos o Espírito de Deus, que é a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo, chamando e juntando seus filhos de era em era. Esteve na terra de Israel, esteve na Ásia Menor, através de São Paulo, e esteve na Europa, onde se cumpriram 5 etapas ou eras, e depois na América do Norte, falando através do reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, e agora neste tempo final, o território é a América Latina e o Caribe. O território latino-americano e caribenho está no Ocidente. O Ocidente é o território da bênção de Deus para este tempo final, para a construção do lugar santíssimo no templo espiritual de Cristo, para chamar e juntar pedras vivas, latino-americanas e caribenhas, e colocá-las no lugar santíssimo do seu templo espiritual, na parte mais importante da sua igreja, do seu templo espiritual. Agora vejam vocês a bênção tão grande que correspondeu aos latino-americanos e caribenhos, a bênção de ser o território da obra de Cristo do último dia, na construção do seu templo espiritual. Vimos a bênção tão grande que ele tem na América Latina e no Caribe para todos os latino-americanos e caribenhos. Por isso, a América Latina e o Caribe é o continente do futuro também, porque a América Latina e o Caribe têm a oportunidade para entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque é na América Latina e no Caribe que Jesus Cristo realiza o chamado dos seus últimos escolhidos, o chamado com os quais completará seu corpo místico de crentes. Agora, vejam vocês, onde será que a plenitude dos gentios se cumprirá? Entrará até o último dos escolhidos de Deus. E se estiver em algum outro país ou nação, a mensagem chegará até onde se encontre. Não há nenhum problema. Agora, a obra de Cristo está sendo realizada neste último dia, na América Latina e no Caribe. E por isso Jesus disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Do que tem que vir dando testemunho o anjo de Jesus Cristo, dessas coisas que tem que acontecer neste tempo final. E com essa mensagem é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, são despertados à realidade do programa divino deste tempo final.
ese ángel mensajero, esse anjo mensageiro, sendo o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, que é a grande voz de trombeta, vem revelando o maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério do sétimo selo, que causou silêncio no céu como por meia hora. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos para este tempo final. Esse é o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Ele vem pela sua igreja neste tempo final. Vem buscar sua igreja para levá-la à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo em que a parte do Apocalipse correspondente ao último dia e correspondente à Igreja de Jesus Cristo começou a se cumprir na América Latina e no Caribe. Nesse livro do Apocalipse estão todas as coisas que aconteceriam desde os tempos passados até este tempo final. E agora, todas essas coisas estão em símbolos, como também no Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel, o qual contém estas coisas também nos símbolos que foram dados para escrever no seu livro. Por isso vocês encontram a vinda de Cristo em Apocalipse, capítulo 10, vindo sobre as nuvens do céu, e também encontram a vinda de Cristo no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, vindo sobre as nuvens do céu. Por quê? Porque o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro do profeta Daniel. Contém as mesmas coisas que contém o livro do Apocalipse no Novo Testamento. E agora, o anjo que dá a João apóstolo a revelação do Apocalipse, vimos que é um profeta, o profeta da dispensação do reino. Por isso, não aceitou a adoração que João lhe ofereceu. E agora, podemos ver que por meio desse anjo é que veio a revelação do Apocalipse sendo dada a João apóstolo, porque esse é o anjo de Jesus Cristo que vem com a revelação de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa poderá compreender completamente o livro do Apocalipse e menos as coisas que correspondem a este tempo final, as quais devem acontecer exceto pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. De outra maneira, as pessoas quebrarão a cabeça, coçando a cabeça e se perguntando: e o que significará isso que está aqui no livro do Apocalipse? Mas tudo é simples. A única coisa que necessitamos é encontrar o anjo do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos mostrará com a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual vem dando testemunho destas coisas, nos revelará, nos mostrará todas essas coisas que devem acontecer, e assim obteremos o conhecimento dessas coisas, de todos estes símbolos correspondentes a este tempo final. Agora podemos ver que a Igreja de Jesus Cristo para o último dia terá a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas. Ele o envia para todas as igrejas. Portanto, a Igreja de Jesus Cristo completa terá uma só revelação, a revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Essa é a revelação de Deus para a sua igreja neste último dia. E assim seremos preparados para ser transformados e raptados neste tempo final. Vimos o mistério do Apocalipse e o anjo de Jesus. E vimos também sua missão.
nesta terra, neste tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo. Tem uma missão para a qual Jesus Cristo o envia para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer, dá-las a conhecer, revelá-las à igreja de Jesus Cristo. E assim a igreja de Jesus Cristo, com seus membros, estar escutando a voz de Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas. Vimos o Apocalipse e o anjo de Jesus. E vimos também a sua missão. Que Deus os abençoe grandemente e os encha do conhecimento de todo o programa divino correspondente a este último dia, contido no livro do Apocalipse, e os prospere espiritualmente e materialmente, e os use grandemente em sua obra, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a todos e passem todos muito boa noite.